Denise Campos de Toledo. Joseval, alguns economistas ligados ao PSDB, alguns deles que participaram inclusive da elaboração do Plano Real, estão cobrando uma posição mais clara do partido em relação ao governo Temer. Eles querem que haja uma saída de todos os integrantes do governo e que o PSDB volte às origens. E entre esses economistas está a Helena Landau, que foi diretora do BNDES, presidente do Instituto Teotônio Vilela, especialista na área de energia, consultora, e ela está com a gente na linha agora. Helena Landau, bom dia. Bom dia, Denise. Helena, eu gostaria que você explicasse exatamente o que vocês estão cobrando do PSDB. É uma saída do governo, uma saída política, mas em relação às propostas na área econômica, reformas, como é que fica? Nós estamos, assim, na realidade, cobrando mais uma postura do PSDB que volte às suas origens, né? O PSDB não é mais aquele PSDB que se desvinculou do coercismo, que tinha uma origem muito clara de programa, de respeito à coisa pública, de respeito fiscal, de meta fiscal e tal, porque, de alguma forma, quando a gente diz sair do governo, é porque nos últimos 2 meses, aparentemente, a prioridade fiscal ficou um pouco de lado, né? Pelo menos por uma parte da equipe, não da parte da equipe econômica. E nós, então, estávamos muito desencantados com o PSDB. Acho que o presidente Tasso Gereissati falou muito bem. Não é que a gente não esperava tanto dos outros, mas a gente esperava muito mais do PSDB, né? Postura ética, que dentro do partido tivesse a mesma exigência, o mesmo comportamento que o partido exige dos outros. E a mesma votação de questões econômicas já estava muito dividido, muito sem clareza, como no caso do fator presidenciário. Então, antes da gente desistir, porque nós temos uma relação de muito tempo com o PSDB, a gente acredita no PSDB como alternativa política de verdade no Brasil, nós mandamos uma carta ao Tasso. Não tínhamos a ideia de que ia ter essa repercussão toda. Então, apenas os 4 filiados. Então, fico muito satisfeita com a repercussão, porque mostra que tem muita gente que espera do PSDB a mesma coisa que nós, né? Bom dia, Helena Landau e Marco Antônio Villa. Deixa eu lhe colocar justamente essa questão. No meio da sua resposta, você fez uma menção, creio que indireta, que se o PSDB exige um comportamento ético-moral do presidente da República, do seu governo, também tem de olhar para dentro do partido. E o partido tem um presidente, que está licenciado ainda, que é o senador Aécio Neves, que está envolvido no meio aí desse tiroteio danado, e basta lembrar o nosso ouvinte dos áudios, né? Um deles, numa conversa com o Joesley Batista, ele pedindo um empréstimo de R$2 milhões e pedindo até para apagar o primo, o Fred e tal. Então a primeira questão é essa: como é possível, como é que vocês, como economistas, com uma longa história dentro do PSDB, convivem com um presidente do partido ainda, que é acusado de corrupção, né? E por outro lado, como é que, se é que chegaram a pensar isso, o PSDB perdeu 4 eleições presidenciais consecutivas, né? Caminha para ter a 5ª derrota, porque não tem candidato. Alguém chegou a pensar, ou conversar mesmo que informalmente entre vocês, qual que seria um candidato viável do PSDB para o ano que vem? Bom, Vila, bom dia. Você fez um monte de afirmações e perguntas numa pergunta só. Em primeiro lugar, de fato, a gente quer uma postura ética do partido. Ninguém está pré-julgando o senador Aécio, só que eu acho que o normal é que ele se afastasse, em definitivo, da presidência para que fosse se defender e que o PSDB, então, tivesse, de fato, no seu dia a dia, a mesma comportamento que exige de outros partidos. Quanto à interinidade do Tasso ainda até dezembro, é só uma questão processual formal. Ele ontem explicou muito bem que não há possibilidade de transferir imediatamente a presidência do Tasso por questões de convocação de convenção e eleição, etc. Mas, de fato, o presidente hoje do partido é o Tasso. Não fosse o Tasso presidente do partido, naquela carta que enviamos, a gente teria continuado com a desfiliação. Então, nós consideramos que o presidente do partido hoje é o Tasso e que ele está trazendo com ele a renovação dos cabeças pretas, do senador Ferraz, um desejo de reconstruir o partido. Eu não sei quem vai ser o candidato do PSDB em 2018, não tenho a menor ideia. Você sabe que nem o PT sabe quem é o candidato dele em 2018. O único 2 candidatos declarados é Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, eu acho que o partido tem candidato, sim. Acho que o candidato do partido é o Alckmin.
nesse momento, declarada, óbvio, pode aparecer outro. Não tenho certeza que vamos perder a 5ª eleição. Está muito cedo o jogo eleitoral, na minha opinião, mas de toda forma nós não discutimos entre nós. Nós estávamos muito mais preocupados com a questão programática, ética. Essa era a nossa postura. Depois, em 2018, vai ter a convenção e a gente avalia a participação ou não nas campanhas. Agora, Helena, você vê a condição de o partido ter uma posição única, porque ficou explícita essa diferença, essa divisão, na votação desta semana, porque o relator tinha uma posição, o presidente do partido recomendou outra, os líderes do partido também, o PSDB recomendou que se votasse contra o presidente Temer, mas aí tinha o relator, então ficou... E a votação mesmo dividiu, né? Se fala que o PSDB fica sempre em cima do muro, mas dessa vez foi metade para cada lado, né? Não, é verdade. De fato, infelizmente, alguns que votariam junto com a liderança do Trípoli contra o relatório acabaram não aparecendo lá, e aí a gente ia ter uma divisão tão evidente. Eu acho que a gente fica muito em cima da marca que o PSDB é dividido, mas se a gente olhar ali a votação, tem outros partidos que estão divididos. Partidos de oposição não aparecem divididos porque eles usaram o microfone para fazer um depoimento anti-Temer, inclusive dando coro, que era uma coisa totalmente inesperada. Eu não sei se o PSDB vai acabar com a divisão de coisas não programáticas. Eu gostaria de ver o PSDB mais unido, no meu ponto de vista como economista, certamente nas questões claras, como reforma da Previdência, contra o respeito fiscal, fim dos privilégios de salário, aumento do salário mínimo, funcionalismo, e o recorte de cargos comissionados e todas as reformas necessárias, especialmente a reforma política, onde o PSDB é bem unido dentro de uma ideia. Agora, achar que a gente o PSDB vai marchar completamente unido daqui em diante, eu não sei. O problema para mim é que sempre Fortaleza saia majoritário a ala que é fiel ao programa do partido, é fiel aos princípios éticos, é fiel ao conceito de economia. Esse tipo de... as buscas de saúde e educação, como foi no passado. Tivemos 3 ministros que mudaram a educação no Brasil, como Paulo Renato, a saúde, como Serra. Então não é só economistas do PSDB. O PSDB tem uma marca. E essa marca, de fato, se perdeu desde que saímos do governo Fernando Henrique, em algumas campanhas, e a gente precisa recuperar isso. A senhora acredita que existe clima para se aprovar a reforma da Previdência? O governo fala em pelo menos até outubro, agora nesse segundo semestre, a aprovação se concretizar? Eu acho que depois dos eventos Joesley, se perdeu muito o clima e principalmente não porque se perdeu o clima, mas porque o governo passou desde 18 de maio focado somente na sua sobrevivência. E as coisas foram meio deixadas de lado. A reforma trabalhista avançou para o esforço pessoal do senador Tasso na CAI e do senador Ricardo Ferraz. Né? Na realidade, isso não é um mérito do governo. Então, agora eu espero que o governo, ainda que as pessoas estejam chamando isso de uma vitória temporária, de uma vitória de pílula, que o governo cumpra esse compromisso de dizer que precisa sobreviver porque só ele pode fazer as reformas. Então, que ele faça as reformas. Mas, realisticamente falando, a expectativa de uma reforma muito desidratada. Pelo menos passar a questão da idade mínima já eu já considero super positivo nessa altura do campeonato. Né? A gente vai ter que ver os próximos passos. As ameaças do Janot são, de fato, verdadeiras, se ele tem mais flechas ou não. Então, o Brasil, você sabe, eu estou falando com você hoje, amanhã pode estar completamente diferente, né? Nós estamos conversando com a Helena Landau, que é economista, integrante do PSDB e que faz parte de um grupo de economistas que está cobrando uma posição clara do partido contra o governo Temer do ponto de vista político, saindo do partido, mas mantendo uma posição programática aí em relação à economia. Daí a minha pergunta, Denise, com todo esse introito que você fez, o debate político, a estrutura de um partido é fundamentalmente, acho eu, dedicada à economia. A construção da economia num país.
Haverá esse debate no palanque do PSDB na próxima eleição? Ou seja, a senhora vai ter um grande destaque dentro do PSDB? Olha, nós economistas nunca tivemos grandes destaques dentro de uma eleição, porque nós não somos políticos, né? Tirando o Armínio Fraga, que ano passado, na eleição passada, teve esse destaque, a gente sempre trabalha na montagem de um programa quando nos convida. Eu acho que o momento realmente forte da participação desse grupo de economistas foi no governo Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nas eleições duas do Serra e do Alckmin, não tivemos esse destaque, não destaque político, mas destaque de poder contribuir para consolidar as ideias que estão desse grupo de economistas de fato liberais, né? Eu acho que durante muito tempo houve no Brasil uma certa dificuldade de assumir a relevância e a importância de uma economia liberal. E eu acho que agora este preconceito de fato acabou, depois do desastre que foi o governo intervencionista do PT, com Lula e Dilma, e eu acho que agora a gente terá mais espaço sim para ajudar. O presidente Tássio Gereissati ontem em entrevista já falou que vai reunir um grupo, não só de economistas, como sociólogos e cientistas políticos, para falar de outros temas, para fazer essa reconstrução e esse programa que vai poder orientar o PSDB para 2018. Exato, Helena Landau, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Obrigada a vocês todos e bom dia para os ouvintes e a todos os brasileiros. Beijo.